Bom dia a todos, né? Eu vou tentar aqui, que na aula passada o pessoal pediu para botar alguma coisa em tópicos. Eu vou ver se eu consigo aqui compartilhar o tópico com o que eu estou falando aqui. Desejo compartilhar. Deixa eu ver aqui se eu consigo fazer isso. Eu talvez não esteja sendo totalmente competente. Deixa eu ver aqui. Tô achando que eu não estou sabendo fazer. Cancelar. E galera, sei não. Não sei se eu vou conseguir, não. Eu vou ter. Eu sou meio incompetente nesses negócios, mas o resuminho que eu fiz, eu coloco aqui no chat, beleza? Eu não consegui. Professor, se você me permite, aí você clica aí, apresentar agora. Aí vai abrir deixa eu ver se eu lembro, uma caixinha aí de diálogo, aí assim, clicar em uma guia do Chrome, a sua apresentação ela precisa já estar aberta. Ótimo! Guia do Chrome, é isso. Vou abrir aqui. Que ótimo. Eu nunca tinha usado esse negócio. Deixa eu abrir aqui. Vai ser ótimo. Beleza. Vamos voltar aqui. Eu queria que minha cara aparecesse também. Será que tem jeito? É engraçado. Ele não... Tá aberto aqui, mas ele não... Uma guia do Chrome. Aí você tem que clicar, deixa eu ver se eu lembro, compartilhar. Ajuda aí, minha gente, vocês são melhores. Devem existir 3 opções aí, me parece que vai na última lá de baixo, que aí vai aparecer várias telas. Isso. Mas o negócio é que ele não está na internet, né? Ele está um arquivo aqui. Não, então pode ser na segunda, então, na do meio, aí vai aparecer. Ao invés de ser a última lá embaixo, que vai ter várias telinhas, a do meio. Em 2 telas. Agora. Beleza. Agora clique em apresentar. E voltei. Nossa, que inferno. Eu devia ter ensaiado isso antes, né? Não, é assim mesmo. Ô, Davidson, é porque você tem que clicar nesse lugar que o amigo aí falou, e você tem que mudar para a janela que você quer mostrar, entendeu? Entendi. Você tem que agora clica na janela que você quer mostrar para gente. Cliquei. Vocês estão vendo agora? Espera aí. Então? Professor, é sempre bom você usar o celular e usar o notebook, entendeu? Porque aí você consegue visualizar o que você está fazendo. Que coisa, hein? Apresentar você para todos. todos. Você vai clicar na janela que você vai usar. Você não vai visualizar para você, mas vai visualizar para a gente. Está aberto aqui. Vocês não conseguem ver. Mas você está conseguindo visualizar o grupo ou você está visualizando a apresentação? Eu estou visualizando a apresentação. Colocou apresentar para todos? Deixa eu ver aqui. Tem que clicar em apresentar, depois apresentar uma janela, e aí abre uma caixazinha que você vai escolher a janela que você quer apresentar. Aí você vai escolher a janelinha onde está a apresentação. Você está escolhendo a janela do Meet. Por isso está ficando aqui. Você vai em apresentar agora, vai na opção do meio, aí abre uma caixinha para você escolher a janela que você quer, onde está a sua apresentação. Então, pera aí, vamos começar do começo de novo. Apresentar agora. Aí vai na opção do meio. Do meio. E aí aparece uma caixinha. Você vai escolher a janela onde está a sua apresentação aberta. Se ela tiver em Word, se apresenta. Se não, se ela tiver em PowerPoint, você clica nela. Dá um clique no Word PowerPoint.
Ela está em PDF. Então você vai selecionar a janela de PDF. Vi aqui o que rola. Vi aqui. Acho que eu saquei. Aqui. Agora acho que vocês vão ver. Eu acho que agora vai rolar. Rolou? Não. Sim. O senhor é um excelente aluno, professor. Parabéns, professor. Eu sei na minha avaliação, viu? E dos colegas aí também. Aprendi. Essa é a melhor parte, professor, quando a gente aprende junto. Boa demais, feliz. Mas não foi assim, não. Bom, vamos lá, galera. Isso aqui não é bem uma apresentação, não. É só uns tópicos de algumas coisas que eu estava imaginando falar com vocês hoje, beleza? Não é propriamente uma apresentação assim, não. É porque na aula passada o pessoal pedia esses tópicozinhos assim e eu acabei fazendo alguns. Bom, começar o que eu estou querendo falar com vocês hoje, né? Eu vou fazer um mix de assuntos, né? Dos textos que eu disponibilizei para vocês lá, que eu acho que são importantes, né? Da gente debater. Bom, eu queria falar um pouco de início aqui, muito rapidamente, dessa questão da evolução da instituição escolar, né? Focando aí, como texto que eu disponibilizei para vocês, a educação básica, né? Mas eu acho que, primeiro, eu queria explicar para vocês o porquê disso, né? Porque sempre que eu dou aula de políticas públicas, né? De qualquer política... Ih, voltou tudo de volta aqui. Deu ruim. Não está aparecendo para a gente ainda. Voltou não, tá tranquilo, professor. Pode continuar. Ótimo, então. Vamos lá. Então, sempre que tem aula de políticas públicas, eu enfatizo muito com os estudantes que pessoas, instituições e políticas não nascem de chocadeira, né? O processo histórico de constituição de uma instituição, de onde ela veio, né, tal qual os seres humanos, talvez determinar uma palavra muito forte, né, mas ela influencia fortemente os rumos de uma pessoa, de uma instituição ou de uma política. Então, eu sempre foco na importância de se compreender o processo histórico de constituição de algumas coisas, né? Óbvio que não vai ser muito exaustivo, mas é importante a gente pensar um pouco essa instituição escola, o que é isso, né? Eu acho que, num certo sentido, a escola, a educação, não a escola, né, mas a educação de uma forma geral, ela é meio que um processo duplo, né? E no caso da educação básica, um primeiro processo que é desempenhado pelos adultos, né? É o adulto desempenhando esse papel sobre o educando, né? Uma primeira dimensão, e essa primeira dimensão se divide em duas, né? Que a primeira é a família e a segunda especificamente a instituição escola, e uma segunda dimensão que é a atividade do próprio educando, né? Então você tinha duas grandes dimensões aí, essa desempenhada pelos adultos, que seria mais ou menos datada, né? Ela tem um tempo para terminar. Quando você escolhe uma carreira acadêmica, esse tempo para terminar é longo, né? Você vai começar ali entrar na escola com 2, 3 anos hoje em dia, vai sair com 30, com 30 e tantos, né? É um processo longo. E o segundo, que é desenvolvido pelo próprio educando, que ele ela é mais ou menos longa, assim, né? Que a desenvolvida por nós mesmos é a vida inteira. Mas aqui, focando na instituição que nos interessa aqui, que é a instituição escolar, né? Aqueles de vocês aí, acho que muitos de vocês devem ter filhos, ou bem, os que não têm parentes, crianças, coisas do tipo. Essa é sempre uma pergunta interessante, assim, né? O que nós esperamos da educação? O que nós esperamos da instituição escola, né? Esse lugar em que nós trabalhamos. Basicamente, assim, eu acho que quando a gente coloca uma criança na escola, nós temos basicamente 3 grandes grupos de expectativas, né? E aí, na medida em que o tempo, porque a instituição escola está inserida, ela não é uma dimensão à parte das outras relações sociais, das relações políticas, econômicas, culturais, religiosas, ela está ali dentro, né? Então, dependendo do contexto histórico e dos fatores políticos, econômicos que estão, né,
trabalhando ali enquanto vetores de força, essas expectativas elas vão se modificando de tamanho. Mas, basicamente, são as 3 expectativas que nós temos com essa instituição que nós trabalhamos nela. Né? A primeira seria, do ponto de vista assim, mais amplo, o cultivo de potencialidades. Né? A gente coloca nossos filhos na escola na expectativa de que essa instituição cultive boas potencialidades, que desenvolva potencialidades intelectuais, morais, físicas também, né? A escola, desde os seus primórdios, tem uma dimensão da educação física, né? Da escola grega, isso é importante. Então tem essa dimensão da individual, vamos dizer assim, né, do cultivo de potencialidades, né? Tem uma dimensão de formação cívica, né? Quando colocamos crianças na escola, em algum sentido, em alguma medida, queremos constituir, né, que essa instituição contribua para a constituição de um cidadão consciente e ativo na polis. Então, e esse papel, cada vez, do ponto de vista político, talvez esse seja o que crie maior tensão entre as visões de mundo distintas, né, sobre o que é ser um bom cidadão, né, o que consiste essa formação cívica. E, por último, né, e não menos importante, principalmente em se tratando de um contexto capitalista, a formação profissional. Né? A gente espera que a escola, de certa forma, nos torne meus filhos e nos torne capazes de produzir e de nos sustentar. Então, basicamente, a gente espera esse pouquinho de coisa da escola, né? Que ela cultive as nossas potencialidades, a formação cívica e a formação profissional do estudante. Bom, inicialmente, e aí já tentando traçar essa evolução histórica, essa educação era uma atribuição dos chefes religiosos, dos líderes religiosos. Então, o processo da educação escolar, né, desse trabalho de adultos que não são do núcleo familiar, atuando nessa dimensão de socialização e educação das crianças e jovens, ela inicialmente era uma atribuição dos chefes religiosos. Né? Talvez, né, essa literatura que eu passei para vocês coloca como uma primeira tentativa de constituição de um corpo de professores leigos, né, profissionais da educação propriamente dito, e não clérigos, né, que trabalham com educação, né, uma primeira tentativa de se formular um conjunto de professores leigos, né. Essa bibliografia está nos indicando que tem acontecido na antiguidade clássica, na Grécia, né. E aí os autores vão pontuar que isso nasce enquanto uma atividade privada, né, e aí nós vamos lembrar que o processo educativo na polis grega não era para todo mundo, era para os cidadãos, homens, livres e, por conseguinte, ricos. Né? Seria, então, esse processo, essa instituição escolar que nasce na Grécia, nasce para formar o cidadão, que vai ser atuante na polis. Né? Do ponto de vista grego, a política é algo que de mais sublime um ser humano pode se dedicar. Né? Então, é a formação do indivíduo para militar nessa polis. Né? Então, o ensino elementar era ministrado por escravos, tutores, né? O ensino médio e superior, aí sim, você já tinha alguns estabelecimentos específicos para isso. Né? Então, né? E aí, de novo não, mas aí é importante salientar que aqui eu estou falando da tradição ocidental, né? Essa bibliografia, e eu particularmente, tenho muito pouco a dizer a respeito de como essas coisas foram evoluindo no Oriente, né? Na Ásia, né? Estamos falando do ponto de vista ocidental. Então, do ponto de vista ocidental, até o termo escola, para designar um estabelecimento de ensino profissional, era lá. Né? O próprio Império Romano também valorizava a educação numa dimensão diferente da dimensão grega, né? Mas também, talvez focando mais existiam estabelecimentos públicos já em Roma, mas talvez de uma categoria um pouco diferente da grega, né?
o Império Romano, com as suas preocupações expansionistas e de administrar bem o seu imenso território, o seu imenso império, talvez tivesse preocupações um pouco mais técnicas, por assim dizer, né, um pouco mais concretas, né, então por isso o foco no estudo da jurisprudência, do direito, né, mas também a constituição da escola enquanto estabelecimento de ensino leigo, né, não necessariamente ligado a uma tradição religiosa, também a gente pode identificar no Império Romano. E aí, com a queda do Império Romano, a gente tem um outro, vamos dizer assim, uma outra página que é bastante interessante, né? A tradição cristã, de certa forma, a tradição cristã ela sempre se preocupou muito com essa dimensão educativa, até porque o cristianismo sempre foi uma religião de expansão, expansionista, né? De uma lógica expansionista. Então, nessa lógica, a tradição cristã sempre demonstrou muito interesse por essa dimensão educacional. E aí, na Idade Média, após a queda do Império Romano, acho que, num certo sentido, nós podemos dizer que o ensino ele se tornou quase que monopólio dos mosteiros, né? Desde sempre, os monges sempre organizaram escolas elementares, né? A dimensão religiosa e a dimensão educativa, né? Elas sempre foram muito próximas, né? O processo de socialização das crianças dentro de uma perspectiva religiosa, isso sempre foi presente, né? Então, os monges sempre organizaram, monges, padres, sempre organizaram isso. Mas, a partir da Idade Média, na verdade, a igreja virou, né, sustentáculo, aí, o grande cidadela do conhecimento. Então, ela virou, praticamente, monopolizou essas dimensões durante muito tempo. E aqui eu não estou demonizando a Idade Média, não, só estou dizendo que a igreja passou a ser um fator muito importante sobre esse ponto de vista, né? Então, as crianças iam ler, escrever, contar e rezar, né? Entoar salmos, né? E aí as famílias mais abastadas tinham como contratar clérigos, se não enviar seus filhos para os mosteiros, contratar clérigos para esse processo educacional, enfim. Então, acho que, num certo sentido, a gente tem a história, às vezes, nos dá essa impressão de um movimento pendular, né? Então, nós voltamos a uma maior participação religiosa nesse processo educacional, né? Isso vai ser quebrado muito tempo depois, né? Você tem dois elementos importantes ali, que é a reforma protestante, principalmente a luterana, né? Lutero prestou atenção nessa dimensão, ali naquela região ali que posteriormente veio se transformar na Alemanha. Lutero prestou atenção nisso, né? Ele se contrapunha muito fortemente às escolas católicas e tentou, aqueles príncipes que se converteram à sua pregação, ele convencia a bancar escolas, né? Mas não deixava de ter esse vínculo religioso, só não era mais católico especificamente. A Revolução Francesa talvez tenha contribuído, não efetivamente, mas do ponto de vista da ideia, né, de enaltecer a ideia de uma educação mais secularizada, demonstrar, né, mas mesmo na Revolução Francesa, acho que não dá muito para a gente conseguir identificar um interesse pela instrução dos trabalhadores, por exemplo, né? E aí eu acho que no século XIX começa uma grande ruptura, né? Porque eu acho que o progresso das ciências e o crescimento da indústria, num certo sentido, talvez tenha sido a grande força motriz, né, que impulsiona um processo de laicização do estudo, né? Porque as exigências econômicas passam a fazer com que a escola tenha que dar conta de prover essa indústria nascente nessas cidades, nessas megacidades nascentes, prover profissionais capacitados a lidar com esse tipo de fenômeno, né? Então, a educação foi evoluindo, assim, historicamente, mas aí eu vou ressaltar para vocês, não é em apartado, no abstrato,
né, essa instituição na qual nós trabalhamos, ela não foi se desenvolvendo assim no abstrato completo. Ela está muito inserida num conjunto de relações políticas, culturais, sociais e econômicas, né? Então, a escola grega ela formava cidadãos, né, com uma base mais artística, filosófica, porque estava sustentada no trabalho escravo, né? Estava formando um conjunto de pessoas que ia se dedicar ao debate das questões públicas na polis, na ágora, mas que não precisavam se preocupar com o seu sustento. E não era para todo mundo, né? A escola romana, né, tinha uma preocupação de expansão do seu império, tinha preocupações administrativas, né, militares muito concretas. A escola cristã formava fiéis, né? Nesse meio tempo aí também a escola renascentista, que num certo sentido pregava uma volta, né, ao conhecimento da antiguidade clássica, e aqui de novo com isso eu não estou demonizando a Idade Média, né? Não é que essas coisas tenham desaparecido, né? O que talvez o renascentismo tenha buscado resgatar esses autores numa perspectiva mais laica, né? E aqui eu estou tomando muito cuidado para não demonizar a Idade Média, que me parece ser um erro bastante importante. Então, assim, o que eu queria enfatizar com vocês de novo, e já enfatizei nas outras aulas e vi que a Denise também o faz, são disputas políticas, gente. Quem vai para a escola? Quanto tempo fica na escola? E, principalmente, o que vai se ensinar na escola é uma disputa política, né? Eu não sei se vocês perceberam, né, aqueles de vocês que enfrentaram aqueles textinhos que eu deixei lá, devem ter percebido como existe uma luta por trás do que vai se ensinar e do que não vai se ensinar. Isso não é uma coisa para a gente deixar de barato, né? Existe sempre uma disputa ali dentro. Quais as disciplinas elas vão ser ministradas ou não? Eu sou mais velho aqui com vocês, eu não sei se alguns de vocês vão lembrar disso, alguns com certeza sim. Eu fui aluno numa época em que ainda existia educação moral e cívica, né? Não tinha sociologia, não tinha filosofia, mas tinha uma disciplina que chamava Educação Moral e Cívica, né? E tinha uma outra também, acho que alguns de vocês vão lembrar, que era OSPB, né? Organização Social e Política do Brasil. Ela era... Essa, inclusive, eu até gostava, que ela era muito próxima de ciência política, né? Tinha... É muito parecido com algumas aulas que eu dou, por exemplo, né? de parlamento, como se compõem os parlamentos, enfim, dessa estrutura do sistema político brasileiro. Olha só, isso são disputas, né? Se essas disciplinas entram ou não entram no currículo, se elas são importantes ou não, música, teatro, artes plásticas, né? Aquela tradição, né? Aquelas coisas que a gente viu lá das escolas finlandesas, né? de ensinar os meninos a cozinhar, né? Você tem aula de culinária para meninos e meninas, né? Fazer com que os meninos sejam adultos funcionais, né? E não totalmente dependentes da exploração do trabalho feminino gratuito, né? Fazer a constituição de indivíduos que sejam capazes de sobreviver sozinhos, né? Cozinhar, costurar, fazer pequenos reparos, né? Isso entra na escola ou não entra? Existe uma disputa por trás disso tudo, né? E quando nós estamos falando de Brasil, né, um país marcado pelo trabalho escravo, né, a gente tem uma marca de Caim na nossa testa, assim, né, de termos conseguido abolir isso muito recentemente. Isso é um problema para nós, né? A nossa classe média torceria o nariz para uma escola dessa natureza, né? Mas a nossa classe média, por exemplo, não torce nariz para uma escola que tenha música, teatro, artes plásticas, inclusive paga caro, né? As escolas que trabalham com essas dimensões, elas são caríssimas, né? Então, percebam, existe uma visão de mundo por trás dessas coisas. Elas não foram evoluindo ao sabor do vento, né? Ou em função de elementos internos somente, né? Existe toda uma dimensão de disputa política e ideológica por trás disso aí, né? E aí, né, nesse texto tem uma coisa que eu acho muito interessante, e essa depois eu vou querer saber um pouquinho da opinião de vocês,
que é talvez o que tenha me motivado a colocar esse texto nesse momento histórico de trabalho remoto, que é um negócio que, para mim, tem sido muito difícil. Eu acredito, para boa parte dos meus colegas, tem sido muito difícil, e esse texto, apesar de tocar nisso muito de passagem, eu gosto do jeito que esse texto toca nessa situação. Não sei, aqueles que leram talvez vão lembrar que é o momento em que o texto vai falar sobre a imprensa, a criação da imprensa, né? E de como a criação da imprensa impactou na educação. Não sei se vocês vão lembrar disso. Barateando livros, né? Aí vai falar que o acesso mais fácil a livros mudou radicalmente a educação e por aí vai, né? De modo mais amplo, os meios de comunicação, obviamente, influenciam o desenvolvimento dos meios de comunicação, influenciam fortemente a educação, né? De comunicação, influenciam fortemente a educação. E aí a invenção da imprensa teve impacto, o rádio, a TV e, mais recentemente, a internet. É esse tipo de interação que nós estamos tendo aqui, que para mim, particularmente, é bem complicado. E aí esse texto traz uma coisa que me tocou, né? Ele vai dizer o seguinte: cada mudança acarreta uma crise educacional. Cada nova mudança tecnológica acarreta uma crise educacional. Por quê? E aí os autores vão dizer, porque a novidade antecede as escolas, né? E aí vem uma coisa que me tocou pessoalmente. Ele vai dizer que as escolas são verdadeiras cidadelas da tradição. A escola, enquanto um lugar, né, de proteção da tradição, né? As pessoas têm muita dificuldade de fazer coisas novas. É aquilo que a Denise estava falando para vocês agora no finalzinho, né? É aquele professor mais velho, mais experiente, que é resistente a mudanças. Né? Você chegou aqui agora, você não sabe o que está certo. E boicota, né? E aí a gente gosta sempre de ver isso no outro, né? A resistência no outro. Eu comecei a ver essa resistência em mim, né? Eu comecei a me ver enquanto uma cidadela da tradição, no momento em que, nos debates internos da universidade, eu estava problematizando muito essa dimensão do ensino remoto, né? Eu me vi nessa situação, não gostei dela, e eu acho que é um ponto de debate para a gente, né? Como vocês, né, que não sou só eu que estou sentindo isso, né? Todos vocês são professores e todos vocês estão sentindo isso. Então, será, gente, que essas novas tecnologias de informação tornaram algumas técnicas obsoletas, né? O tipo de comportamento que eu tinha enquanto professor, será que ele se tornou obsoleto, né? Será que isso exigirá de mim novas técnicas? É isso. Então, nós estamos no bojo de dois grandes elementos que são transformadores da nossa prática. As tecnologias de informação que evoluem assim, de uma forma estonteante, é até difícil de acompanhar, e, por outro lado, o processo de desenvolvimento e as contradições internas do próprio capitalismo, que também impactam na educação. Cada nova tecnologia ela tem impactos econômicos e ela pressiona a escola em determinados caminhos. Então, acho que isso, nesse texto, ele me chama a atenção, e depois eu vou querer saber um pouco de vocês, como é que vocês estão sentindo essas coisas na vida de vocês, né? Para mim, isso tem sido bastante importante, assim. E, por último, desse primeiro, do capítulo 2, eu gostaria de enfatizar a dimensão da escola pública, né? Eu estudei minha vida inteira em escola pública, pré-escola, ensino fundamental, na época não chamava ensino fundamental e médio, né? Esse nome é posterior, né? Era grupo, ginásio, segundo grau, né? Estudei minha vida inteira em escola pública, fiz graduação, mestrado e doutorado em escola pública e me tornei um docente público. Então, para mim, do meu ponto de vista profissional, político, do meu entendimento de mundo, a escola pública é uma variável absolutamente fundamental para a construção de uma sociedade mais justa e que vise o desenvolvimento, seja lá como vocês entendam essa palavra desenvolvimento, né? Que eu também, essa é uma das minhas áreas de estudo, eu sei muito bem que trata-se de um termo polissêmico, que tem várias
vários significados dependendo da corrente teórica e ideológica a qual você se vincula. Mas, independente disso, né, a construção de uma sociedade mais justa, a meu ver, está intimamente ligada à construção de uma escola pública, né? E esse texto, num certo sentido, ele tangencia essa discussão sobre escolas públicas, né? Ele vai colocar ali que até a Idade Média a educação, mesmo a instrução básica, né, a instrução elementar, que é o termo que eles usam no texto, era privilégio dos mais abastados, né, salvo alguns momentos históricos. O texto enfatiza a importância da reforma protestante no seu viés luterano, né, no sentido de construir uma escola pública, né, naquele sentido que eu falei para vocês, uma escola pública não desvinculada da questão religiosa, mas mesmo ali na Prússia, no século XVIII, né, a emergência de uma escola puramente estatal, pública, na Europa continental, na França, ali a partir de Napoleão Bonaparte, e muito especificamente a partir do século XIX. Então vejam que a dimensão econômica, a dimensão do desenvolvimento do sistema capitalista, ele acabou impactando muito na escola, no sentido de que o capitalismo precisa de trabalhadores com um mínimo de qualificação que vai conseguir dar conta das máquinas, enfim, né, que vai consubstanciar o seu crescimento contraditório, né? Então, a evolução do sistema capitalista também tem impacto na nossa educação. E como tudo na vida, Marx é um autor muito complexo, né? E quem já leu Marx percebe que ele não é um autor maniqueísta, né? Ele não está falando isso é bom, isso é ruim, né? Do ponto de vista dialético é contraditório. Então, as contradições do capitalismo, uma das contradições do capitalismo é que, em certo sentido, existe a necessidade da massificação da educação para que o próprio sistema sobreviva, né? O trabalhador tem que se qualificar mais para ser explorado. Então, passa a ser uma variável importante a educação pública nesse sentido, né? Então, assim, isso é do ponto de vista mais geral, né? A gente entrando especificamente no caso brasileiro, a gente vai ter e aí a gente já passa para o capítulo 3, a gente vai ter o desenvolvimento ali da educação no Brasil colônia e no Brasil império, que aí a gente volta àquela discussão das escolas confessionais, né? Enfim, o Brasil foi descoberto vagamente, que não foi, né? Podemos usar a expressão invadido, ou conquistado, ou seja lá a expressão que vocês achem melhor, em 1500. 49 anos depois, chegaram os primeiros jesuítas aqui. Então, de 1549 até 1700, 200 anos mais ou menos, né? Que separa a chegada dos primeiros jesuítas no país. Eles vieram junto com Tomé de Souza, até o decreto do Marquês de Pombal, que expulsa os jesuítas do país. Você tem um intervalo aí de mais de 200 anos, 210 anos, né? Então, durante 210 anos, toda a educação nacional ficou nas mãos da Companhia de Jesus. Então, a Companhia de Jesus, cabia à Companhia de Jesus educar os gentios, né? Usando os termos da época, cabia à Companhia de Jesus a formação de um clero local, e cabia à Companhia de Jesus preparar os jovens das elites, das famílias abastadas, para a continuação dos seus estudos nas universidades europeias. Então, o nosso processo educacional, ele nasce. E essas coisas têm marcas, gente. A gente ainda não conseguiu vencer isso até hoje, né? Isso deixa marcas da forma como essa instituição educacional acontece no Brasil. Então, assim, 200 anos, de 1549 até 1759, né, que foi a expulsão dos jesuítas, a partir do decreto lá do Marquês de Pombal, a nossa educação era religiosa, basicamente, né? Aprendia a ler mais ou menos, escrever mais ou menos e rezar. E os filhos das elites eram preparados para as universidades europeias, né? A maioria deles ia para Portugal, que também era muito religioso, né?
A expulsão dos jesuítas aqui no Brasil, na verdade, não foi um fato isolado, né? Portugal foi uma decisão central da coroa, né? Bom, durante o período imperial, eu acho que a metrópole, Portugal, ela pretendeu laicizar a educação. Eu acho que esse processo de expulsão dos jesuítas era muito nesse sentido de mudar o foco. E aí percebam, olha, você tinha um foco de formação cristã, formação de fiéis, que era aquilo que eu falei com vocês antes. A partir de um determinado momento, a coroa portuguesa começou a querer formar pessoas alinhadas aos seus interesses políticos e econômicos. Então, você muda o processo educacional. Você não expulsa os jesuítas, né, porque está achando que eles são bobos, feios e chatos. Não é isso. É uma mudança de perspectiva, uma mudança de interesses políticos e econômicos, né? Então, num certo sentido, houve uma tentativa de reestruturação disso, tanto em Portugal quanto no Brasil. E aí o texto vai nos mostrar que a educação elementar ficou totalmente num segundo plano. Na verdade, a coroa, no caso específico aqui da colônia Brasil, a coroa tinha alguns interesses, né, de defender o território, interesses econômicos e militares, então focou o ensino superior em algumas coisas. Defesa, você começou a ter escola da Marinha, escola do Exército, escola de Química, escola de Engenharia, escolas de Medicina, enfim, né? Então focou-se nessas áreas que eram as áreas de interesse da coroa, né, no ensino superior, mas o ensino elementar e médio, assim, por assim dizer, obviamente não tinha esse nome, né, mas vamos dizer, o ensino elementar fica para um segundo, terceiro plano, né? Apesar de que, após a independência, né, você tinha um ideário liberal ali, mas ficou muito mais na promessa do que, efetivamente, isso nunca aconteceu de fato, né? Bom, você teve alguns atos institucionais, algumas legislações ali no período imperial que instituía algumas competências, e aí, ao longo do texto, né, dá para perceber isso que eu estou falando para vocês, desse movimento pendular, né? Ele me parece muito característico do Brasil. E aí não só da educação, né? Momentos de centralização com momentos de descentralização, né? Isso parece ser uma constante na disputa política institucional no Brasil, né? Então, nesse momento, o ato institucional de 1834, ele centraliza, monopoliza decisões na coroa, né? Monopoliza, principalmente os estudos superiores, que continuam até hoje, desse jeito, e descentraliza, deixa a cargo das províncias o ensino primário e secundário, só que sem dar recurso, né? Então, vira esse grande... o sistema brasileiro acaba criando um gap, um vácuo gigante entre as escolas federais e as escolas estaduais e municipais. Notem, eu estou falando de algo que aconteceu em 1834. Se vocês forem olhar com cuidado, por exemplo, essas provas de avaliação, né, de desempenho, você vai perceber claramente que as escolas federais, os Cefetes, os institutos federais e as escolas que são ligadas às universidades, né, várias universidades têm escolas de nível médio ali, de educação infantil e nível médio, você vai perceber claramente que as escolas federais costumam ter resultados muito melhores que as municipais e estaduais. Então, vejam, tem alguns problemas que nós enfrentamos hoje que eles são históricos. Eles não são novidade alguma, né, do ponto de vista da disputa pela disputa política, né, da educação, do que se vai ensinar, do que não vai ensinar, o que se vai priorizar, o que não vai se priorizar. Mas, assim, de uma forma muito resumida, né, o que a gente tem é que, no Brasil, durante o Império, a educação era qualitativamente e quantitativamente deficitária, né? Quantitativamente porque atendia pouca gente, qualitativamente porque os currículos eram muito superficiais, né? Ensinava apenas alguns rudimentos de leitura, escrita, cálculo, muito pouco, né? Então, é uma escola que apresenta diversos problemas, né, nesse sentido. Então, assim, o cenário da instrução
fundamental durante o Brasil Império, ele não muda muito durante boa parte da nossa história, né? Ele permanece durante muito tempo na República, só vai mudar alguma coisa a partir de 1930. Então, nós tínhamos uma população muito dispersa num território muito grande, né, o que dificulta todas as políticas públicas, dentre elas as educacionais, um número insuficiente de escolas, isso é uma marca registrada do Brasil durante muitos anos. Você tem a dimensão dos professores mal remunerados e mal preparados, né, que também não é nenhuma novidade. Um conjunto, né, isso talvez tenha mudado esse outro ponto, né? Os pais se recusavam a mandar os filhos para a escola, né? Não achavam que aquilo era necessário, né? Isso talvez seja um dos poucos pontos que tenha mudado. E currículos bastante rudimentares, assim, né? Com apenas alguns lampejos de algumas coisas, né? Uma outra característica também que é histórica do nossa política educacional é o ensino secundário, né? Sei lá, isso que a gente chama de ensino médio hoje, atendendo uma parcela mais diminuta ainda da população, né? Se o ensino fundamental atende pouco, o ensino médio menos ainda. E outra característica histórica, é impressionante como é que a gente não consegue parar de amassar barro, é um ensino, esse ensino secundário voltado única e exclusivamente para o adestramento para fazer uma prova. Vestibular, Enem, seja qual for, prova for. Olha como é que os nossos problemas eles são históricos e se arrastam por muito tempo. Eu estou falando de uma crítica que era feita ao sistema educacional brasileiro na época do Império, de que o ensino secundário, ele basicamente se debruçava para o adestramento para uma prova de seleção para o ensino superior. Não sei a opinião de vocês, mas para mim a gente mudou muito pouco ou quase nada, né, nessa situação, né? Passando muito rapidamente, né, eu acho que a Primeira República, ela... Espera aí que eu acho que eu perdi o bonde aqui, que eu... Vocês continuam vendo esse negócio aqui ou já passou? Agora sim eu estou vendo. Antes eu não estava vendo, não. Aí agora eu estou vendo. Brasil, colônia e império. Ah, tá. Beleza. Vou continuar aqui, então. Desculpa, gente. Eu me distraí aqui e esqueci de mostrar para vocês. Então, isso, né, aqui, esse resuminho aí, tal que eu falei para vocês, né, dessa dimensão. Depois eu coloco isso lá no Moodle para vocês, tá? A Primeira República, alguns problemas persistem, né? Continua, assim, sob diversos aspectos, uma política nacional desarticulada, né? Enfim. Entretanto, talvez a grande contribuição da Primeira República foi começar a lançar algumas ideias, né? E que essas ideias foram dar frutos um tempo depois. E aqui eu queria enfatizar com vocês esse ponto. Olha como é que isso é interessante, gente. Por que é tão... Eu, particularmente, julgo tão importante a gente estudar o histórico das políticas públicas? Vejam que as ideias, elas não brotam do nada, né? Acho que um conjunto de ideias que foi influenciar lá o manifesto aquele manifesto da educação lá, que teve depois de 1930, né, dos pioneiros. Olha como é que as ideias elas surgem um pouco antes, né? No momento da Primeira República, né, da constituição de uma república no Brasil, nasce essa ideia de expansão da escola pública, da escola enquanto direito para todos, né, que vai aparecer, por exemplo, na Constituição de 34, some na de 46, depois ela reaparece em 1988. Essas ideias estavam já circulando há um bom tempo, né? A exigência de uma política nacional de educação, tá vendo? Não é novidade, né? Debates da Primeira República, né? A necessidade de uma fonte de financiamento regular para a educação, né? Mas, de fato, a República Velha ela apresentava uma série de problemas e, do ponto de vista da sua orientação política e econômica liberal, dificultava muito, né, vamos dizer assim, a intervenção do Estado
em diversas áreas, né? O Estado brasileiro, durante a Primeira República, ele era fundamentalmente um Estado liberal, né? Garantia os contratos, que era aquele Estado, a ideia do Estado mínimo, né? Um Estado que garantia os contratos, que garantia uma moeda, uma taxa de juros, uma taxa de câmbio. Entretanto, tinha por princípio intervir o menos possível, tanto na economia quanto na vida das pessoas, né? Então, isso acontecia em todas as políticas, né? A política educacional careceu de uma maior coordenação, a política habitacional inexistia, apesar de o Brasil já estar num processo de urbanização. A questão habitacional, por exemplo, ela era relegada única e exclusivamente aos interesses privados, enfim. E aí, a partir de 1930, né, você tem um redesenho do papel do Estado, né, em termos, vamos dizer assim, keynesianos, né? Então, o Estado passa a ser, e aquilo que a gente viu na aula do Estado de Bem-Estar Social, né? O Estado passa a ser um Estado interventor, tanto do ponto de vista econômico, né, enquanto um incentivador e um organizador econômico, quanto interventor no plano social, enquanto um redistribuidor de riquezas, né? Então, o Estado passa a intervir mais na sociedade. Então, nessa lógica de um redesenho do papel do Estado numa perspectiva mais intervencionista, o governo central passa a atuar de forma mais significativa, né, no campo da educação, né? E aí, acho que principalmente eu poderia colocar para vocês a Constituição de 1934, né? A Constituição de 1934 estabelece alguns parâmetros bastante inovadores, né? Isso tudo estava na Constituição de 1934, né? Olha só, a Constituição de 1934 estabelece princípios de gratuidade e obrigatoriedade do ensino primário. Estava em 1934, some depois, né? Na Constituição seguinte, que já foi a de 37, né, que já editava durante o Estado Novo, essas coisas todas somem. Mas na de 34 estava isso tudo. Gratuidade e obrigatoriedade do ensino primário, estabelece a educação como direito de todos, estabelece percentuais mínimos voltados para a educação, confere à União um papel normativo de coordenação, né? Obviamente, ele abre espaço para uma demanda conservadora, né, que é o ensino religioso. O ensino religioso entra na Constituição de 1934 e nunca mais sai. Nunca mais saiu. Mais ou menos nos moldes em que está hoje na Constituição de 88, né? De frequência facultativa, que vai ter que respeitar ali o aluno, né? As perspectivas do aluno, enfim. Mas essa Constituição de 34 ela é muito progressista nesse sentido, né? Mas aí, 3 anos depois, já durante o Estado Novo, você já tem um processo de recentralização e de perda de alguns avanços. Mas, de qualquer forma, né, fica importante, né? As ideias não se perdem, é isso que eu estou querendo dizer. Naquele momento não vingou, mas as ideias não se perderam, né? Elas continuam aí. Aí, depois da queda do Estado Novo, né, nesse período aí, 45, 64, que talvez, né, se formos levar a ferro a fogo, talvez tenha sido o primeiro período democrático do Brasil, né, dentro dos parâmetros de uma democracia liberal, com eleições livres, abertas, os partidos se organizando, né. Então, nós temos aí, né, 45, menos de 20 anos, né, 19 anos da primeira experiência democrática, né, do ponto de vista de uma democracia liberal no Brasil. Então, a Constituição, dentro desse período, ela segue um pouco esse molde, né, de uma descentralização e uma liberalização, né, do ponto de vista de constituição dos currículos por parte dos estados. Os estados voltam a ter liberdade para organizar os seus sistemas de ensino, né? Algumas coisas da Constituição de 34 que tinham sumido na de 37 voltam na de 64, e aí se lança a primeira LDB, né? A LDB de 61. Então, você tem um período... Percebe, é tudo muito... Né? A educação ela não é em apartado, gente.
a educação tem muito a ver com o que acontece no Brasil como um todo, né? Com né, os fluxos e refluxos da política e da economia, né? Então, ali em 64, durante o regime militar, nós temos uma nova centralização, o governo militar tenta fazer alguma coisa ousada, né, bem ousada, porque até essa época você tinha um dualismo ali de escolas profissionais e escolas de ensino de segundo grau, né? A ideia dessa reforma do regime militar era juntar, né, que todas as escolas do segundo grau estariam orientadas para habilitação profissional e não só para a formação acadêmica, né? Então, e aqui nós estamos falando do período do milagre brasileiro. Então, existia, do ponto de vista econômico, a necessidade de se estabelecer uma relação direta entre a educação e o mercado, né? Então, essa dimensão da profissionalização era algo muito importante para os militares. Foi a época do Mobral, né? A perspectiva de Paulo Freire de alfabetização foi abandonada, foi a época do Mobral, né? Então, eram sempre perspectivas muito centralizadas na União. Então, as políticas educacionais também seguem essa perspectiva focada na União. E aí, depois, nós temos a perspectiva do processo de redemocratização, né? E hoje a gente vai parar por aqui. Na próxima aula, a gente entra nos outros elementos, né, para não sobrecarregar demais, mas na próxima aula a gente entra na LDB, na nova LDB enfim, no Plano Nacional de Educação mais moderno. Hoje aqui a gente vai parar numa discussão da Constituição de 88, que recupera boa parte daquelas ideias que eram discutidas lá, né, no manifesto não, toda hora me foge o nome, né, o manifesto dos pioneiros, né, que recupera muita coisa ali da Constituição de 34, que é essa ideia. Isso aqui é o artigo da Constituição, deixa eu ver aqui, eu estou com a Constituição aberta aqui. Esse é o artigo 9, eu acho. Não, depois eu olho aqui, mas isso aqui é a transcrição do artigo 209, né? A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania, sua qualificação para o trabalho. A Constituição fala em gestão democrática, a Constituição fala em valorização dos profissionais, a Constituição vai falar em piso salarial nacional, coisa que até hoje vocês não conseguiram conquistar direito, ou conquistaram, mas, né, o governador da época sempre arruma um jeitinho para não cumprir. Garantia de recursos, né? A Constituição ela desce em detalhes, né? Boa parte desse capítulo da Constituição sobre educação, ela desce nesses detalhes de recursos, e depois a DCT, né, Atos das Disposições Transitórias, também ela vai recuperar essa dimensão da necessidade de... Espera aí que eu me perdi um pouco aqui, gente. Já, voltei. Eu parei nas ACTs, né, que vai também detalhar um pouco mais de como é essa dimensão da divisão dos recursos da educação. Então, percebam, o legislador, né, o Constituinte de 87, que formulou esse capítulo, ele não tirou essas ideias dele da cachola, né? Eram todas ideias que já vinham sendo gestadas no movimento, né, no movimento político dos professores, na intelectualidade, na academia. Então, não é nenhuma grande novidade. Então, por isso que eu enfatizo com vocês a necessidade de se conhecer o processo de desenvolvimento histórico. Porque, nesse sentido, vocês vão descobrir, primeiro, né, que os problemas, em geral, não são novidades. E, segundo, que as propostas de solução também costumam não ser muito novas, né? Essas coisas estão todas aí já, no debate. E é aquilo que eu falei, de novo, vou recuperar aquela ideia da primeira aula, que é a policy e a politics. Essas coisas se complementam, né? Eu reenfatizo para vocês, é absolutamente impossível você analisar corretamente uma política pública se você ficar
única e exclusivamente na dimensão técnica, e também seria manco se você ficasse só na dimensão da disputa política. Essas coisas se complementam, né? Elas são uma amálgama na realidade. Então, a Constituição, nesse sentido, a meu ver, ela é, sim, um marco bastante importante. Ela estabelece questões extremamente relevantes para a educação brasileira. A garantia de recursos é fundamental, mas é aquilo, gente, não dá para a gente sentar em cima de conquista, né? Achar que está escrito lá e está conquistado e deixa para lá. Não. A proposta de emenda constitucional do teto de gastos mostra claramente isso. O fato de ter aquele volume de recursos lá pré-estabelecido não significa muita coisa, né? Você pode, e me parece que é o que está acontecendo hoje em dia, né, um grupo de uma visão mais privatista, né, e de uma visão, vamos dizer assim, de redução do papel do Estado, tanto econômico quanto social, me parece que é um grupo que conseguiu organizar uma correlação de forças que está problematizando essas coisas que estão postas, né? Então, acho que era um pouco isso que eu tinha pensado em debater um pouco com vocês hoje, né, desse processo histórico de desenvolvimento das políticas educacionais no Brasil até, né, desde 1549 até a Constituição de 88. Né? Fizemos uma corridinha aí, um período histórico bastante extenso, né? Mas eu acho que a gente minimamente conseguiu abordar os assuntos que eu acho mais interessantes, né, que eu tinha preparado para hoje, e na próxima aula a gente debate a LDB, né, o Plano Nacional de Educação, e um pouco como dos níveis de ensino, né, que eu estava imaginando para a próxima. Bom, então agora eu queria abrir um pouco para o debate, né, saber como é que vocês reagem a essas coisas todas. Professor, vou falar, Rodrigo. Tem como fazer um paralelo entre a educação de 1988, promulgada com a Constituição de 88, com essa de 1930 ou 40? De 34? Os pontos comuns, assim, por favor? Você vê, o que você vê, assim, que conversa bastante? Olha, de ponto comum, eu acho que o estabelecimento da educação enquanto uma obrigação do Estado, o estabelecimento da obrigatoriedade e gratuidade do ensino básico e a garantia de recursos, né? Um ponto bem convergente. Agora, a grande diferença é que de 34 não aconteceu nada. Estava escrito lá e não aconteceu nada. A de 88, mal ou bem, gente, mal ou bem, avanços aconteceram, né? Nós estamos muito próximos de alcançar a universalidade do Estado. E aí, com todos os problemas que vocês podem apontar melhor que eu. Mas está, efetivamente está, né? Existe um avanço nesse sentido, né, nas escolas. O número de crianças de 7 a 14 anos na escola gira em torno de... está acima de 90% em quase todos os municípios que eu vejo, né, dos dados mais recentes. Assim. Então, assim, a de 34 e de 88 tem esses paralelos, né, mas a grande diferença é que de 34 nada foi operacionalizado. A partir de 88 eu consigo identificar alguns avanços, sim, né, nesse sentido. Por exemplo, da universalização, da garantia de recursos, né. No governo Fernando Henrique teve o Fundef, né, que depois se transformou em Fundeb, no governo Lula, que garante recursos, enfim. A gente está caminhando. Né? A coisa vai se construindo aos poucos, sabe, Rodrigo? Assim, e isso é um pouco angustiante do ponto de vista de quem está vivendo o momento histórico. Vocês lá em sala de aula, na sala de professores, vendo que é angustiante. Quando você vai olhar sob a perspectiva histórica, é mais angustiante ainda. Você vê que os problemas são antigos. Mas se a gente tiver um pouquinho de paciência e de frieza, a gente consegue perceber alguns avanços, né?
mesmo que mínimos. E aí eu enfatizo de novo, a existência dessa universidade, para mim, é um grande avanço, né, da UFVJM, a existência de um Instituto Federal em Araçuaí, em Almenara, aqui em Diamantina, é um avanço. Então, eu consigo ver avanços nesse processo, pós-88. Né? E o paralelo entre 34 e 88 é esse, né, de estabelecer a educação enquanto um direito, enquanto estabelecer a obrigatoriedade e a gratuidade do ensino básico, uma fonte de recursos, né? Essas seriam basicamente os paralelos que eu consigo traçar entre essas duas legislações. Mais alguém aí, galera? O que eu queria ouvir de vocês, como é que vocês estão enfrentando, né? E aqui eu estou voltando lá atrás, né? Eu gostaria de ouvir de vocês como é que vocês estão enfrentando essas mudanças tecnológicas, né? As aulas remotas, né? Como é que vocês veem essas coisas, né? Enfim, das influências econômicas e das influências tecnológicas no dia a dia de vocês. Queria ouvir um pouco do chão da fábrica aí, né? Dos burocratas de ponta. Como é que vocês percebem essas coisas no dia a dia de vocês? Bom dia, Deison. Para mim está sendo positivo, porque eu, assim, fiquei um tempo, né, sem trabalhar, agora, graças a Deus, consegui uma designação. Então, assim, para executar a atividade, no início tem algumas dificuldades, né? Como em toda tarefa nova, a gente tem algumas dificuldades, mas a gente vai se adequando. Então, eu estou com as turminhas de ensino de EJA, na educação da PAI, né? Uhum. E a gente tem que adaptar o PET. Agora eu fui designada numa nova escola e assim, que nós tivemos essa semana, eu não comecei ainda, mas provavelmente virá muito trabalho aí pela frente. É muito trabalho. Cansativo, a gente tem que cronometrar o tempo e está fiscalizando o tempo para a gente dar conta, né, de enviar a documentação que é pedida, fazer anexos, não é a mesma coisa aqui no presencial, não. E o ruim é o contato que a gente não tem, assim, com o aluno. Eu acho que aquele contato ali faz toda a diferença, né? Para mim, é minha opinião. Sim. Para mim também, sabe, Sueli? Eu sofro muito com essa perspectiva. Vocês viram aqui, ó, custei um trem bobo de fazer, eu custei a fazer aqui. Eu sou um cara, eu vou falar para vocês, eu sou um cara analógico, né? E o mundo, como ele mudou muito rapidamente, eu fui socializado num modelo completamente anterior, galera. Assim, na minha casa não tinha, durante boa parte da minha vida, não tinha telefone em casa. Acho que muitos de vocês vão lembrar, telefone era caro, era investimento. Né? Óbvio que não era o aparelho telefone, né? Era a linha telefônica. Né? A linha telefônica, você comprava ações da telefônica, era caríssimo. A gente comprava aquilo para alugar. Então, quando eu queria deixar o telefone, sei lá, quando preenchi uma ficha, qualquer coisa, tinha telefone, deixava o telefone de contato, de vizinho, para deixar recado. Né? A gente na escola combinava as coisas, na sexta-feira, de fazer no domingo, todo mundo aparecia, não tinha esse negócio de ficar confirmando. Né? Eu estava conversando isso com os monitores, né, com os tutores, essa semana, que eles mandaram para mim que a Denise mandou um recado para vocês falando que tinha aula. Né? Eu fiquei assim, uai, mas não estava marcado? Por que eu tenho que avisar? Isso é muito de uma memória antiga minha, assim, que hoje em dia, se não confirmar 5 minutos antes, você não vai, né? WhatsApp, tá tudo muito fácil. Eu cresci sem isso. Se eu combinava alguma coisa na sexta para fazer no domingo, aparecia. Olha só, telefone, gente, era coisa difícil, assim, os meus parentes de Goiás, era uma festa ligar para eles, né? No distrito de tem um lugarejozinho perto de Belo Horizonte, chama Roças Novas. Minha família é toda de lá. Não sei se vocês já ouviram falar. É uma vilinha pequenininha. Tinha um telefone. Oi? Andar a cavalo. Eu ia para lá andar a cavalo com minhas colegas, porque eu morava no Caetano Porquinho, né? Uhum. Aí, no final
Fechou aí, Sueli. Mas assim, tinha um telefone só lá. Ele ficava numa vendinha, aquelas vendinhas antigas, que vendia granel, sabe? Balcão de madeira, comprava arroz, feijão, as coisas, milho, tudo granel. E do lado do balcão ficava uma cabine telefônica, né? E a mulher da vendinha ficava ouvindo o resto de todo mundo. Era o domingo que a gente veio conversar com a gente fora. Então, assim, essas novas tecnologias, elas, para mim, elas se configuram um problema. Ô, Vitor, tá? Você quer falar alguma coisa? Tá só... Esqueci o microfone aberto. Né? Mas, enfim, para mim é um grande problema. A Satira está querendo dar uma contribuição, ela escreveu. Sim. Ei, professor, você perguntou a respeito desse momento que a gente está vivendo, né? Você está ouvindo, né? Deixa eu só contextualizar. Eu sou professora de geografia do 6º ao 9º ano, né? Aqui na capital. E, assim, eu já fui muito, assim, mal interpretada da posição que eu tomei à frente do ensino remoto, né? Eu acho que é uma grande oportunidade em vários sentidos, de aprender, de criar novos caminhos, entendeu? É claro, assim, a realidade que a prefeitura daqui dá para os professores não é a que é oferecida, talvez, em todos os lugares. Mas, como eu não aprendo, eu falei assim, eu quero colocar a minha realidade, porque eu acho que é um pouco de como você encara, né? Quando a gente entrou na pandemia, eu falei assim, gente, eu quero estudar muito, né? E aí a prefeitura, ela já solta para a gente ainda não tinha entrado em plano de trabalho, em home office, né? Nós ficamos, em média, acho que um mês e meio, sem saber o que fazer. E aí eu tomei para mim, eu vou estudar enlouquecidamente. E aí, assim, não tem sábado, nem domingo, nem feriado, é direto, professor. Então, a gente sai de uma educação, um curso de metodologia, direto para uma plataforma de aprendizagem, que é o Google Sala de Aula, né? E aquilo eu tenho encarado muito como, assim, um grande aprendizado, inclusive para escrever, entendeu? Então, assim, e ali viver tudo que pode ser feito, porque é um ambiente novo, professor, mas, assim, eu encaro como um novo espaço, entendeu? Um novo espaço que, na minha concepção apenas, eu quero criar todas as relações do presencial, só que de forma diferente. Sim, eu tenho alunos desmotivados, sim, eu tenho alunos que, professora, eu só tenho acesso a você, sabe? Os meus colegas, por exemplo, eles não aceitam a comunicação por WhatsApp porque tem medo de aluno invadir o telefone, aquela coisa, né? Então, eu falei assim, não, mas no momento em que eu percebi que eu precisava criar o vínculo novamente para que ele tivesse acesso à minha atividade, entendeu? Eu falei assim, não, vamos usar de todos os mecanismos. Se der alguma coisa errada, né, que fica aquela ilusão, né? O aluno vai hackear, sei lá, vai fazer alguma coisa com o seu telefone. Eu nunca fui muito refém disso, professor. É para entrar, vamos mergulhar de cabeça, porque eu não consigo ser imparcial, entendeu? Porque em algum momento eu senti a falta do vínculo. Vamos criar esse vínculo, seja por WhatsApp, seja por e-mail. E aí não tem o livro, o grande barato desse momento, ninguém escreveu sobre ele, entendeu? Quer dizer, tem alguns relatos em áreas de guerra, né, mas ninguém tem. Eu falo para os meus alunos assim, vamos escrever a nossa história. Nós que somos os protagonistas desse momento. Esse momento é um momento maravilhoso que daqui a pouco se acaba, professor. E aí, assim, o que a gente fez? É o que eu tenho que falar para ele. O que a gente fez nessa época, né? Assim, quando tiver acesso, a gente, assim, por exemplo, numa escola a gente já tem aula online. No outro, os professores se recusam, entendeu? Entendo. Mas, assim, vai ter um momento que a gente vai se encontrar, eu e aluno, né? Que o grupo vai entender que sim. E aí, assim, o que a gente fez
né, de legal para a nossa vida. Não digo assim de produção, professor, mas o que de legal a gente fez para a gente? Porque tudo que eu tenho feito não é para mostrar isso, aquilo, não é, mas é assim, a minha atividade como professora, como orientar, como motivadora, sabe? Mas, às vezes, claro, eu me calo, sabe, professor? Porque, assim, é um ET, às vezes. Me sinto um ET muito, assim, por ter essa visão. Porque, assim, tudo que vem pra gente que a princípio é muito ruim, depende da ótica que você olha. E aí, em algum momento, eu falei assim, gente, esse é um dos grandes momentos para escrever a minha história com eles, sabe? E aí, um momento que, assim, poxa, a gente nunca fez isso. Claro, eu sempre fui meu olho sempre brilhou para a tecnologia, eu sempre quis fazer isso, né? Mas não numa sala de informática, ali na salinha mesmo com eles, sabe, professor? Então, eu falei assim, não, esse momento, nesse momento que, assim, eu aprendi a ter cuidado, porque senão eu tomo muito pedrada do colega, sabe? É um momento de se fazer história. E não é a história para todo mundo ouvir, é a minha história dos meus pares ali, meus pares como colega, daquele que quer ouvir, e dos meus alunos, né? Olha só, ninguém esperava que o vínculo fosse decepado, mas eu consigo criar. Nós, né, quem quer, né, nós conseguimos criar. Eu nunca tive medo do aluno. Sabe, professor, assim, às vezes eu vejo muitos meus colegas, assim, medo disso, vai acontecer isso. Ontem eu estava falando com um aluno mesmo que a professora mais facinha que tem sou eu. Professora vira-lata, né? Assim, meu WhatsApp, todos eles têm, meu telefone, e assim, nunca aconteceu, né? Acho que é porque não tem graça, né? Fazer hora com a professora de geografia. Ela é tão fácil, né? Assim, professora vira-lata. Estava conversando com o meu aluno, ele estava, professora da preguiça. Professora, eu não consigo falar com os outros. Eu falei, não, vamos, fala comigo que eu faço a ponte. Então, assim, esse é o caminho. A ligação que tinha sido decepada, né, assim, veio na minha cabeça agora, mas que existe o caminho, assim, para finalizar, né, esse contexto, ele não tem nada para ser escrito, ou lido, ou teorizado, porque é maravilhoso, porque somos nós que vamos escrever, somos nós que vamos viver, e somos nós que vamos fazer, talvez, uma ou outra teoriazinha, né, sobre isso. Acho esse momento magnífico, mas na minha realidade, né, infelizmente, ela não é a de todos, né, mas a pessoa não aprende. Aos 46 anos, toma porrada direto e continua errando e fazendo as mesmas coisas. Essas são as minhas considerações, professor. Obrigada. Beleza, Satira. Eu gostei dessa definição aí, professor vira-lata. Eu também, então eu acho que eu me classifico nela também. O acesso é fácil. Mas, assim, uma coisa aqui que o Saul colocou, né? Nesse momento ficou evidente a falta de investimento em tecnologia nas escolas públicas e no acesso à tecnologia da população como um todo. Isso se reflete na falta de acesso dos alunos à tecnologia. Na minha escola, raros alunos têm equipamento internet com qualidade razoável para acessar os conteúdos, né? Isso é um grande problema. É um grande problema, inclusive, para nós na universidade, né? Tem alunos com dificuldade de acesso à internet, dificuldade de equipamento e dificuldade de letramento digital. Isso também é importante. Eu tive essa dificuldade aqui que vocês viram para projetar o negócio, mas eu tenho alunos que quando vão me mandar um e-mail, eles colocam o e-mail inteiro no título. Assim, isso não é pouco, gente. Já recebi vários assim. Então, isso é um problema. Ô, Davidson. Diga, Alberto. Bom dia. Eu queria fazer uma fala também, né? Assim, né? A título de contribuição e problematizar um pouco a fala da Sátira, acho que, né, é importante, né? Eu acho que é aquela coisa, né? Eu acho que esse espírito
esse espírito de encarar as coisas de uma forma positiva, né, de utopicamente tentar tirar, né, o melhor da condição que está dada, eu acho que ele tem que estar. Só que eu gostaria da gente pensar e refletir, sobretudo na última aula que a gente teve agora com a professora Denise, uma aula brilhante, né, e pensar assim, né, tanto no processo educacional e tanto nos sujeitos do processo educacional, né, porque se eu falo processo educacional, ele tem que se efetivar, e aí pensar em termos práticos, né, vamos colocar aí, né, o REAMP, né, o modelo de ensino não presencial, ele contempla, se eu pego cerca de 10 a 15% de estudantes que estão tendo acesso, né, e até mesmo os que estão tendo acesso, eles têm letramento, eles têm condições de assimilar, vamos colocar de uma forma mais crua, né, de assimilar esse conteúdo? Creio eu que não. Né, assim, em termos práticos, assim, né, na minha escola eu estou tendo bastante dificuldade, os PETs não contemplam, não por acaso a própria AGB, Associação de Geógrafos Brasileiros, Seção Local BH e Juiz de Fora, organizou um material, uma análise do primeiro e segundo PET, para analisar desde a concepção do que é ensinar geografia até os conteúdos e mostrou quanto que é falho, né? E até mesmo os problemas nos gerais. E aí a gente cai na questão, né, do que é educação, né? E aquilo que a Denise colocou, cara, a educação ela não é responsabilidade exclusivamente da escola e muito menos do professor. Então, nesses determinados momentos, eu acho que é muito importante a gente ter, né, uma positividade na hora de encarar, mas entender que isso não compete a mim, que individualmente eu posso querer, mas coletivamente o processo não está se efetivando, e, de certa forma, ao assumir determinados discursos, eu estou corroborando com o próprio processo de precarização. E aí, entendendo toda a dinâmica da política educacional que está se estabelecendo, né, que aí tem uma galera brilhante já fazendo uma análise sobre a BNCC, e, né, dos novos rumos da educação, que é a educação para o não trabalho, né, a formação de essa educação que ela é tudo, mas não educa para nada, né, e aí a gente vê que isso calha de uma forma muito boa, e que é aquela coisa, né, é o bode que está sendo colocado na sala, o ensino à distância, né, porque a ideia, né, dentro de uma perspectiva neoliberal, é reduzir o quê? Reduzir os custos com a educação, né, ela vai ser universalizada, mas eu reduzo os custos, né, então, funcionou, o aluno teve uma avaliação ok, então eu empurro isso, eu reduzo o número, né, e aí isso atinge diretamente a gente, professor, né, os designados e os nomeados, né, eu reduzo o número de trabalho, e eu avalio isso em número, né, que essas provas, o PISA. Então, assim, a gente entender que, né, essa perspectiva do ensino à distância que está entrando, né, antes a gente achava que entrava pela porta dos fundos, agora ela está entrando pela porta da frente, e a gente está sorrindo, a gente está como gado, sorrindo, indo, caminhando para o abatedouro. E a gente não consegue refletir nossa condição em período de greve, né, porque é isso, é a perspectiva individual de não deixar o aluno sem conteúdo, e ao mesmo tempo, né, a gente não pensa, a gente novamente reproduz a lógica de que a educação é a lógica missionária, né, romântica. A educação faz parte, né, do papel do professor, e não toma a postura de tipo, olha, às vezes eu não fazer nada é melhor do que eu fazer alguma coisa. E não é no sentido de apático, não. É não fazer nada em determinada esfera, no sentido, olha, estamos parando de greve, estamos parando com relação à pandemia porque é em defesa de vida, porque é em defesa da minha categoria profissional. E eu vou atuar onde? Eu vou estar com o sindicato, com todas as questões que é colocado, aparelhamento político, é isso, aquilo, mas assim, eu vou me organizar coletivamente para fazer frente à educação a partir de outra esfera, não só a esfera da sala de aula, porque a educação não se resume à sala de aula. Então, eu acho que assim, né, encerrando, eu acho que a gente precisa, já passou da hora da gente articular as diferentes dimensões de que se fazem os processos de ensino e aprendizagem, o processo educacional, na real. Pensar, né, nas diferentes dimensões e atuar nelas, né? Seja no espaço sindicato, seja em conselhos, seja o que for, mas assim, entender e sair dessa caixinha, porque senão tudo que vier, eu penso, né, eu vou fazer o melhor para isso, o melhor para aquilo, eu vou falar, isso é o melhor em qual sentido? É melhor dentro de uma perspectiva individual do aluno ali te reconhecer, é legal, tal, mas enfim, no final eu só estou corroborando para um modelo que está tirando do professorado e da concepção que eu tenho e que a gente constrói de uma educação crítica e libertária, ou eu vou estar, né, articulando em outras frentes. Eu acho que é impossível, gente, eu acho que é seminal a gente fazer essa reflexão, porque cada vez a gente está caminhando pelo processo cada vez mais. A educação, ela ganha, né, essa coisa da universalização, mas ela perde capacidade de transformação, né? Eu acho que os textos da Denise e o que você está trazendo, cara,
sobre essa perspectiva, né, de como as políticas educacionais não são neutras, né, e elas abarcam essas duas dimensões, né, de uma forma muito incisiva, mas assim, é pensar que ela está ligada a um momento histórico. O nosso momento histórico, né, está sendo cada vez mais de precarização da vida, do trabalho, enfim, a gente vê isso, o Rogerinho colocou isso na última aula aí, né, que é isso, a gente tem uma realidade de 110 mil professores designados, e o maior concurso da história aprovou 30 mil e não chamou ainda nem 5%. E assim, né, que estado é esse que está garantindo, né? E aí eu vou pegar e vou bater palma para um modelo desse que não abarca nem 10% de aluno, é pensar um pouco nisso. Desculpa me estender aí, mas enfim, eu acho que a gente precisa problematizar esses elementos. Não, beleza, é Albert, né? Não é Albert, não, falei errado, é Albert, né? Ô, Albert, assim, eu acho... Pode falar, Alexandre. Uma coisa que eu acho também interessante é que nós estamos nesse crescimento, nesse desenvolvimento tecnológico já faz um bom tempo. O professor citou aí a época aí quando era jovem, eu também peguei essa época daí que a gente tinha aqui na casa do vizinho, usar o telefone, pedir alguém para ligar para lá. E a gente vê que desde 1990, 91, a gente tem essa quebra aí da mudança dentro do nosso território, nossas políticas, principalmente a questão das privatizações que aconteceram, e a tecnologia vem mudando cada vez mais. A gente não estava preparado, assim, aí eu fico pensando, nós não estávamos preparados ou a gente não quis se preparar para esse momento? A tecnologia estava aí, está desenvolvendo cada dia desenvolvendo cada vez mais. E aí chega uma situação caótica aí da pandemia, né, por causa de um vírus, de uma doença, e onde os professores, de certa forma, são obrigados a começarem a desenvolver agora o seu papel como educador, né, através da tecnologia. E aí a gente vê, a tecnologia já está aí no nosso meio. Eu entendo até que o professor falou agora, sobre a questão da necessidade, a necessidade que a gente vê, que a realidade que eu vivo, que os meus alunos vivem aqui no Rio de Janeiro, pode ser muito diferente daqueles que moram no sertão do Sergipe, ou de qualquer outro estado aí do Nordeste, diferente. Mas só que a gente também tem que pensar que essa mudança começou desde 1990. Os governos estaduais e até o federal, os municipais, poderiam ter alinhado isso daí, já pensando numa situação dessa daí. E a gente vê que eles não se prepararam para isso, e hoje a gente tem essa problemática aí, de não ter internet para todo mundo. Se fala da questão do professor não estar capacitado para desenvolver, alguns não querem. Aí eu entendo Satira, que ela está correndo atrás, ela está lutando, ela quer um novo, ela quer viver esse momento, que é algo maravilhoso, tem que viver mesmo, sabe? Então a gente tem toda essa gama de situações que ocorrem no nosso dia a dia e a gente não... E a gente tem que aprender a lidar com isso daí. A gente tem que aprender a lidar com o momento. Tem acontecido várias mudanças na nossa estrutura educacional, sabe? Mas essas mudanças que estão ocorrendo, será que essas mudanças estão ocorrendo por causa que um governo entrou agora e foi diferente do pensamento do outro? Será que é por causa disso? Ou será por causa também de outras situações que vêm ocorrendo durante muito tempo e hoje bateu nesse momento nosso aí e, entre aspas, está prejudicando todo mundo, está prejudicando os professores que estão em sala de aula. Eu acho que são consequências também de atitudes anteriores que, infelizmente, foi desencadeando e chegou no nosso momento, acabou explodindo no nosso momento e alguém vai ter que pagar isso daí.
E, infelizmente, a gente tem pago isso daí. Mas a gente tem que esperar para ver como que as coisas vão acontecer. Como o senhor tem falado, professor, que essa questão de política pública, ela não se pensa sozinha. Ela se pensa em vários fatores. Quais atitudes, como está lá escrito lá na apostila que o senhor passou para a gente, qual atitude que eu vou tomar? Qual é a necessária para esse momento? Então, o governo está vendo isso, ele está tendo que tomar algumas atitudes que ele acha viável para esse momento. E a gente tem que não só aguardar, mas a gente também tem que mostrar que nós estamos aqui, somos professores. Nós precisamos melhorar a situação. É o meu ponto de vista. Beleza. Bom, eu adoro essas aulas aqui porque elas ilustram perfeitamente essa ideia que eu estou tentando trabalhar com vocês de que a policy e a politics não são indissociáveis, né? Você tem contrastantes visões de mundo, visões de educação e visões do que é ser o educador, né? Do que deve cumprir, os papéis que devem cumprir o educador. Mas eu só colocaria uma coisa, gente. Tem posições pessoais, e eu estou dizendo isso com muita tranquilidade, porque eu me posicionei muito claramente nos debates aqui dentro da universidade sobre isso. Tem posições pessoais de quem nega de cara pessoalmente e adere de cara porque acha essas coisas legais, isso tem. Mas tem uma dimensão que foi, alguém escreveu aqui, que ela extrapola um pouco a vontade pessoal. Que, por exemplo, eu estou aqui em casa, usando a minha internet, né? Eu tenho colegas que são da área rural, a internet lá não é legal, né? Então, às vezes, para fazer esse trabalho, a pessoa tem que deslocar no campus, né? O que já quebra a dimensão do isolamento, né? Ou o que sobrou do isolamento hoje em dia. Então, assim, você tem alguns elementos que são estruturais, né? Eu não estou negando que existe a dimensão individual. Alguém escreveu isso aqui em cima, né? Acho que foi Paulo César, né? Que ele vai enfatizar que tem uma dimensão individual de estudo, né? De uma colega dele que preferiu ver Netflix do que entrar no edital de pós, né? Tem uma dimensão individual, sim, que não dá para negar, mas também tem uma dimensão estrutural, sabe, gente? E do ponto de vista da dimensão estrutural, tem pouco recurso, né? Eu vou dar um exemplo para vocês da universidade. A universidade, nós pressionamos nos conselhos para que ela garantisse que todos os alunos que quisessem acompanhar o ensino remoto pudessem. Então vai ter um recurso lá atrasado para pagar a internet, e nós queríamos que desse equipamento também, ou pelo menos emprestasse o que a universidade tem. Olha qual foi a saída da universidade. Não, ok, os alunos que não puderem acessar, nós disponibilizamos todos os nossos laboratórios. Tá, mas para disponibilizar todos os laboratórios vai ter que ter um monitor lá. Vai ir, gente. Tem EPI para todo mundo na universidade, no almoxerifado? Não tem. Então, perceba, assim, eu não estou com isso tirando uma dimensão mais individual de gostar ou não gostar, de se sentir motivado com isso ou não. Isso existe, né? Mas existe também uma dimensão estrutural que aí eu acho que cabe uma crítica, né? Marisa, pode falar aí, pode abrir o microfone. Professor, eu quero retomar uma fala sua anterior para juntar. Quando você diz assim que no Brasil a gente chega até aí pelo menos 90% de aluno com esse direito à escolaridade, né, e frequentar a aula, escola para todos. Eu já tenho uma certa experiência, porque eu já morei em Rondônia, já morei no Mato Grosso, eu já morei no Rio de Janeiro, eu já morei em São Paulo, eu já morei no Espírito Santo, eu já trabalhei na escola rural, a última que eu trabalhei foi em 2017, 2018, fui professora há muitos anos da rede particular, fui professora universitária, e agora, meu pai faleceu recentemente, só tem 2 semanas, mas eu vim de São Paulo para acompanhar os meus pais que estavam muito doentes. A minha mãe falece em 2015, e meu pai agora, dia 20 de setembro.
Então, assim, daqui a pouco eu também já estou indo embora dessa cidade, porque eu voltei para cá justamente por isso. Qual que é a minha realidade lá, por exemplo, do Rondônia? Não morei no Amapá, nem morei no Pará, mas eu trabalhei em um lugar que eu tinha muito contato com esses dois estados e eu viajava para esses estados. Assim, escolas longíssimas, alunos andando horas e mais horas, ou de barco, de horas e mais horas. Então, assim, eu não acredito que chegue a ser 90% isso, não. A última escola rural que eu trabalhei, que foi 2017 e 2018, uma região muito chuvosa, eu atingia 2 polos, um polo em São José do Itueto e o outro num distrito chamado Nossa Senhora das Graças. Eram 78 quilômetros de ida e volta, uma região muito chuvosa, muito montanhosa. Então, assim, constantemente, alunos não iam à aula porque o ônibus não dava conta de ir, porque é estrada de chão. Então, eu tenho essa realidade aí. Quando nós chegamos agora nesse atual momento da educação, que a gente percebe o seguinte, pela fala da Satira e a outra, desculpa, que eu perdi o nome aqui, eu queria ter anotado, que nós temos um grupo de professores, não é que eles têm medo dessa aula online. Muitos não estão preparados. Muitos não tinham computador, tiveram que enfiar a mão no bolso, pegar emprestado, não é? Os alunos também não têm essa educação tecnológica para poder entrar, ou não têm esse dinheiro para ter um celular, ter um computador. Então, eu acho assim, a internet chega no Brasil em 1992, e o Estado não se preparou em momento nenhum nesses anos todos. Então, quando chegou agora, foi essa explosão de não ter uma população que ganha mal, e por isso mesmo ele não tem os bens tecnológicos para dar acesso a essa educação à distância. Professores também que não têm salário, ou que o salário é tão baixo, eles têm que pagar um monte de coisas, eles não tinham essa aparelhagem também dentro de casa, ou não puderam fazer esses cursos. Por exemplo, na minha escola, teve professor que durante a reunião falou, não, eu vou pedir licença, aí eu não dou conta. Agora, depois, quase na hora de aposentar, eu vou fazer curso de informática. Então, é uma outra realidade. E o que eu percebo assim, de mais de ruim neste momento, para falar da vivência pessoal, é que nós sempre reclamamos que a gente não tem uma educação no Brasil, uma BNCC, uma educação que você tenha uma certa uniformidade na informação. O aluno muda de uma escola ou muda de um estado, as disciplinas não batem, o conhecimento, ou está atrasado demais ou já passou, ele não está acompanhando no âmbito nacional. E o que está acontecendo com os PETs, que alguém comentou aí agora mesmo? O PET é ruim e repete o ruim. Porque ele tem lá no volume 1, eu tenho um assunto, esse assunto volta no 2, esse assunto volta no 3, e sempre da maneira pior possível. Então, assim, se a gente tem agora um PET que ele está sendo vivenciado em todas as escolas de Minas ao mesmo tempo, mas o ruim que está sendo vivenciado em Minas Gerais ao mesmo tempo. Eu não sei como é que são os outros PETs nos outros estados, se é o mesmo livro, só muda a capa, como é que é. Mas em Minas Gerais, a gente pode dizer o seguinte, é um ruim que está sendo repetido de um volume para o outro. É essa colocação que eu faço, e aí, para encerrar, eu, por exemplo, com os meus alunos, a questão do vínculo, eu tenho turmas que a gente dá gargalhada na sala de aula, essa proximidade via internet, para mim, ela não foi cortada, não. Eu só, assim, não fico lá no WhatsApp com eles. Mas a gente estabelece dias de contato, dias para tirar dúvida e horário para tirar dúvida. Então, assim, eu não creio que a internet afastou tanto. Ela passa no sentido de que aqueles que não têm acesso, esses literalmente desapareceram da escola, da sala de aula.
Obrigado, Marisa. Meus pêsames, né, pelo seu pai. Né? Transmita aos seus familiares, né, também as minhas condolências. Eu acho que sim, acho que Marisa deu uma contribuição que é importante. Né? Às vezes, Marisa, essas estatísticas, elas são um pouco enganosas no sentido de que o alto número de estudantes nas escolas é um alto número de estudantes matriculados, né? Não quer dizer que eles estejam frequentes ou que estejam conseguindo desenvolver, né? Mas do ponto de vista de número de matrículas, ele está bem alto, inclusive nesses municípios problemáticos. Esses são os que, né, os mais difíceis, né, os que têm taxas menores, mas mesmo entre eles está alto. Mas é aquela coisa da estatística, né? Quem não gosta de estatística tem aquela brincadeira, não sei se vocês já ouviram, né? Tem 4 tipos de mentira. Mentira pequena, mentira média, mentira grande e as estatísticas. Então, assim, dados bem massageados, eles confessam. Esse 90, um número expressivo de crianças de 7 a 14 anos matriculados, acho que o corte é esse, 7 a 14, só me engano, 6 a 14, 6 a 15, uma coisa assim. Esse número é expressivo, mas é um número expressivo de matrículas, né? O que não vai entrar realmente nas especificidades aqui. Professor, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com essas falas, quando a gente fala assim, a tecnologia está aí, é só ir atrás e buscar. Porque não parece que se aplica o princípio da equidade, não é todo mundo que tem condição de ir atrás da tecnologia, buscar. Vou falar a exemplo de mim, eu estou lecionando uma escola onde 70% dos alunos não têm acesso à internet, são provenientes da zona rural. O que a escola fez? Ela imprimiu os PET e distribuiu, só que aí eles ficam totalmente sem assistência do professor para poder explicar. Então, essas falas que a coisa está aí e tem que buscar aí atrás, para mim não parece uma boa fala. E aí, eu acho que a Marisa falou aí agora que o Estado de Minas Gerais ofertou os cursos de informática para os professores. Só que esse curso vem num momento totalmente errado, porque o professor não está dando conta de fazer o acompanhamento dessas aulas. Aí vem mais um curso que é título, então, para repor a carga horária de trabalho. Então, não tem muito essa visão que isso é para ajudar, tanto para ajudar. Parece que é mais para completar a carga de trabalho do professor mesmo. Bom dia, professor. Pedido para falar e depois é você, tá bom, Fábio? Beleza. O Michael te pediu. A questão da internet, professor, o acabou de falar agora, não foi na questão de jogar o aluno, o aluno que seguirão. Eu estava me referindo, desculpe se eu não fui bem direto, eu estava me referindo à questão do governo. Estou falando que a cobertura já teve há muito tempo, se preparar ou começar a desenvolver isso dentro de um planejamento de política pública, sabendo que a cada ano que passa, a cada década que passa, a gente vê esse crescimento da tecnologia, o avanço da tecnologia. Então, assim, eu não estou jogando a culpa nas crianças. As crianças têm culpa disso, os alunos não têm culpa disso. Eu vejo que isso é uma... Ô, Michel, está muito ruim. Eu, particularmente, não estou te ouvindo direito. E agora? Agora me deu. Piorou. Então, a culpa não são dos alunos, das crianças. A culpa é do governo, que já vem vendo essa tecnologia, essa mudança tecnológica, e não tomou nenhum posicionamento, pensando na educação. Para mim, isso daí tinha que ser um projeto deles de melhoramento, de crescimento, de desenvolvimento, sabendo que uma geração ia estar literalmente voltada para essas questões atuais que a gente vive hoje. Mas foi isso. Entendi. Gente, vamos encerrar as inscrições. Fala o Maicon e depois o Flávio, e aí a gente encerra, porque já passou de meio-dia, né? E o nosso público está diminuindo vertiginosamente aqui, né? Já temos só 53 coleguinhas. Então, o Maicon vai fazer uma fala, depois o Flávio, eu acho que a gente já pode encerrar, né? Pode falar, Maicon. A minha fala vai ser bem breve, só querendo confirmar, ô Davidson, você falou que a sua família é de Roças Novas? Isso, são de lá.
Você estudou em qual escola? Não, mas aí eu morava em Belo Horizonte, né? Então eu estudei minha vida toda no Instituto de Educação e no ensino médio foi no Estadual Central. Ah, tá. Não, porque eu trabalho em Roças Novas, a escola que eu sou concursado, né, sou efetivo, fica lá em Roças Novas, e algumas realidades que o pessoal falou, a gente encontra lá, porque é uma área rural, a maioria dos alunos não tem acesso, né, à internet, ou quando tem, o sinal não é tão bom. Tem professores, né, igual a Sátira falou, eles não aceitam o contato pelo WhatsApp, então os alunos entram em contato comigo, que eu não disponibilizei o meu número pessoal, mas eu comprei um outro número só para isso. Eles entram em contato qualquer hora, no feriado, final de semana, eu me policio para não atender, nem qualquer horário, mas eu busco atender da forma que eu consigo, nos horários também que eu consigo, e até ajuda a enviar atividades para outros professores que falaram que só iriam aceitar pelo e-mail, né, que tem alunos que têm acesso, mas que eles não têm uma velocidade suficiente para arquivar as atividades e mandar no e-mail. E outra questão que a gente percebeu, que tinham alunos com acesso, e que na primeira edição, né, o primeiro volume do PET, eles estavam fazendo as atividades, estavam tendo contato com os professores, e que com o passar do tempo isso foi diminuindo. E agora a gente já está no PET 5, e semana passada iniciou as avaliações diagnósticas, principalmente do ensino médio. Então, a coordenação, né, teve uma reunião com a gente e nós percebemos a necessidade de entrar em contato com os alunos, foi até dividido, eu fiquei responsável com os alunos do segundo ano do ensino médio, para conversar, mas nada em questão da educação, se está fazendo atividade. A gente buscou mesmo saber se a família estava bem, se os alunos estavam bem, como que eles estão nesse período, né, da pandemia, de isolamento, porque acaba a escola se esquecendo disso, querendo só cobrar atividade, não entrega, mas a gente sentiu que os alunos estavam com essa carência mais no sentido emocional. E depois dessa conversa que a gente teve, ficavam mandando mensagem para os meninos, alguns professores ligaram, fizeram vídeos ali para aquela turma que cada um ficou responsável de cuidar, o retorno das atividades, eles foram aumentando. Eu achei essa iniciativa muito legal, era essa contribuição. Obrigado, Maicon. A escola chama Pereira Cansado, né? Alguma coisa do Pereira Cansado, né? Eu passei minha infância inteira pulando aquele muro ali para jogar bola naquela quadrinha, que é a única quadra que tem no vilarejo, né? Não tem outra. Tinha uns campinhos mais longe, mas ali no núcleo era o único quadra que tinha. E eles nunca deixavam a porta aberta, né? Então a gente tinha que pular o muro. Né? Até hoje. Flávio, contigo. Bom dia, professor. A fala das pessoas me comove. Agora, nós não podemos cair no risco, novamente, de ficar nos culpando, né? Eu não sou culpado se a tecnologia mudou, não. Quem tem que profissionalizar a banca é meu patrão, né? É meu patrão que dá as condições de desenvolver a ferramenta, tem a ferramenta. Eu tenho que preocupar com isso, não. O que eu tenho que preocupar é com a minha saúde. Eu perguntei na escola, quando começou o PET, quem estudou no começo do PET, aí, nem informação já chegava em você. A outra coisa, eu vou medir a questão da minha internet. Aqui no meu bairro, por exemplo, todo mundo, quem não tinha, colocou a internet. O sinal nem chegava, não chegava para ninguém. Aí a culpa é minha. O serviço é privatizado, você vai reclamar com quem? Viu como é que dá a questão da privatização? Aí você começa a discutir isso na sala de aula, você começa a discutir com o coordenador, mas o sistema está privatizado, eu vou reclamar com quem? Está todo mundo na fila, né? Aumentou o consumo, aumentou as pessoas. E a questão da saúde, a NR17? Vou fazer um teste aí, fica na sua cadeira 4 horas aí, se a sua cadeira não for uma cadeira game, fica sentado nela 4 horas aí, se você levantar, se você não tiver um problema de coluna, uma dor na coluna ou no quadril, você fala comigo, porque você para trabalhar dentro de casa, igual eu estou trabalhando de casa, olha que você está dentro de casa, vem falar que seu filho está chorando ou mexeu lá, você não vai levantar para olhar, ou você vai estar preocupado com a questão que você tem que dar aula. Ou a sua casa, se você não perceber a sua casa, como é que você vai perceber a casa dos outros? Como é que você vai perceber o aluno? Então, esse aprendizado eu trabalhar dentro de casa, a primeira coisa é o seguinte, comecei a dar atenção à minha filha e minha mulher, coisa que você não tem na hora do trabalho, você não pensa. Então, a primeira coisa que eu aprendi, eu tenho que pensar aqui primeiro dentro de casa, no meu ambiente familiar, para depois eu pensar no ambiente do outro.
Foi interessante a fala que a Denise colocou hoje, dessa da questão da ética, a ética está com você e a ética ser compartilhada. Então, a mesma coisa que eu entendo do trabalho. Se eu estou trabalhando dentro da minha casa, montado às pressas, eu não tive recurso nenhum. Aí eu falei assim, vou mensurar aqui o meu gasto de energia, meu gasto de água, vou mensurar minha questão da internet, para depois, já que as pessoas cobrarem, vou falar só, eu tive, meu salário aumentou, eu tive alguma ajuda de custo, por que só eu que tenho que preocupar com tudo, sendo que o governo do Estado não está nem aí? Então a primeira coisa que eu tenho que pensar é em mim. Eu já estou com meus problemas, agora imagina um aluno. Olha, se eu não conseguir resolver o meu problema primeiro, eu vou resolver a questão do aluno. Aí eu não tenho que ser estatística para o governo, vamos dizer assim, o governo do Zema, ir para a televisão falar abobrinha. Porque aumentou com o PET isso, PET aquilo. Mentira! Se eu tenho um problema em toda a capital, olha que eu tenho 120 mega, e tem dias que os 120 mega não chega, você vai medir lá para 40, agora imagine quem tem 30, está chegando 10. Isso é real, as pessoas têm que entender da real. Você já mensurou quando chegou de... Igual eu falei com a minha companheira. Você mensurou quando está vindo no computador de internet? Não, estou pagando 120, vai lá. Aí você vai ver, está 35, está 40. Isso é toda hora. E olha, vocês vão pegar, claro, que é fibra ótica. Agora imagine um lugar que não tem fibra ótica. Agora, o que eu mais acho interessante é a questão da saúde. Pô, ficar nessa cadeira aqui, até comprei uma melhorzinha, R$460, porque aquela cadeira game ela é R$1.700. Ela que seria o ideal para minha idade, meu peso, até isso eu tive que pensar, meu peso, meu tamanho. Então eu não vou conseguir. Eu vou ter problema de coluna, eu vou ter problema no quadril. Outra coisa que eu percebi, mesmo usando o óxido, o lumen do computador maior, eu tive que ir 2 vezes no oftalmologista. Tudo isso aí é um custo, daí é um gasto, então é preciso com as novas tecnologias. Aí, como eu li o Márcio Postman, A Reestruturação Produtiva, né, que é um livro, tem uns 4 anos que o Márcio Postman foi presidente do IPEC, que lançou um livro, A Reestruturação Produtiva. Através desse livro de Reestruturação Produtiva, que eu comecei a enxergar as novas tecnologias. E a outra coisa que eu achei interessante também, na aula do professor Cláudio Marinho, ele colocou 2 textos de início, como trabalhar as novas tecnologias, como é que foi desenvolvidas essas novas tecnologias, né, para a educação assíncrona e síncrona. Então eu achei interessante. Mas é dali que eu peguei, opa, deixa eu preocupar primeiro com a minha saúde, com a minha postura, que é a NR17, que é a postura ergonômica, e a partir daí que eu vou começar a desenvolver meu plano de aula. E muito obrigado, professor. Tá boa demais a aula. Eu dei uma dormidinha lá, você ouviu lá. Desculpa. Um pouco cansado. Se fosse presencial, eu ia fazer uma piada, todo mundo ia rir da cena. Mas como eu vi sozinho, não sei se os outros viram, então... eu vi até a hora que o celular caiu, assim, Foi engraçado. Aqui, gente, mas teve... O Flávio falou um negócio aí que era o que eu queria encerrar essa nossa prosa de hoje aqui. Isso tudo vai acabar? Vai. Assim, mais cedo ou mais tarde, espero que o mais cedo possível apareça uma vacina, nós vamos voltar a dar aula presencial. Mas alguma coisa vai ficar. Né? Eu acho que... Eu não sei quem foi que falou, se foi o Albert, acho que foi o Albert, né, que essas coisas entravam pelos fundos, agora entrou pela porta da frente. Entrou e vai ficar. Esse é que é o ponto. E todas essas questões que foram colocadas aqui, o que eu acho que vai ficar é a precarização do trabalho docente. Eu acho que o que vai ficar é o processo de reestruturação produtiva que vai jogar nas nossas costas um custo adicional, como bem o Flávio disse. É internet, isso que o Flávio disse é verdade, você pode pagar uma internet bala. Quando você for lá fazer o teste de velocidade, você vai ver que em determinados horários vai lá embaixo. Né? Energia elétrica. Tem uma coisa boba, assim, que uma grande amiga minha que trabalha na prefeitura de Belo Horizonte estava conversando comigo outro dia, como os gastos da casa dela de papel higiênico aumentaram. Começou a ficar o dia inteiro em casa, né? Assim, gasto de energia, de água, de luz, isso tudo que era do empregador, a gente está absorvendo esses custos todos, né? E aí é complicado, né?
O Albert usou 2 vezes aqui, usou na fala e usou escrevendo agora essa dimensão educação missionária. O histórico nos mostra isso, né? A educação, a profissão do educador se confunde em vários momentos com o do sacerdote, né? E eu acho que isso acaba... esse peso histórico a gente não se livrou dele um pouco. Eu acho que entre vocês, que são professores do ensino fundamental e médio, talvez esse problema não seja tão grave quanto nos meus colegas do ensino superior. Boa parte dos meus colegas não se acha trabalhador. Não se acha trabalhador, né? Acha que é alguma outra categoria que eu não sei exatamente qual é, mas não se acha trabalhador, não se acha explorado, né? Então, assim, o aumento do custo da aula para o professor, eu acho que é alguma coisa que tem que ser revista, né, para o futuro, porque essa novidade entrou e não vai sair, né? Eu acho que agora é um processo contínuo de aumento dessas interações à distância, ele vai acontecer. Para o bem e para o mal, eu acho que é isso que nos espera aí, né? Como é que a gente vai ter que lidar com isso no futuro, né? É um problema que fica. Bom, gente, já são 12h20, né? Acho que a gente já proseou hoje bastante. Eu acho que o debate foi bem interessante. E essa sala, acho que melhor do que eu falando, né, os nossos debates mostram bem essa dimensão que eu enfatizo com vocês, né, de que não é só técnica, né, é técnica e visão de mundo. E todas as visões de mundo, eu sou um democrata, elas têm que ser colocadas, debatidas e na correlação de forças, aquela que conseguir o maior número de apoios, né, consegue implementar a política pública. Eu acho que isso é do jogo democrático, né? Todas as opiniões, não é que todas as opiniões são válidas, mas todos vocês são profissionais da área, todos vocês têm que ser ouvidos e essas perspectivas levadas em consideração. Eu tenho a minha particular, né? Eu acho que esse ensino remoto ele se encaixa perfeitamente no processo de reestruturação produtiva e ele já significa e pode significar ainda mais a longo prazo um processo de precarização docente, principalmente daqueles que são designados, né? No caso de vocês, designados, e no caso da universidade, os substitutos, né? Que é um professor que ganha praticamente 6 vezes menos do que os efetivos, né? E para fazer a mesma coisa. Aliás, para fazer mais coisa, né? Porque normalmente, quando chega um substituto, você joga todas as disciplinas. Ele acaba trabalhando até mais, né? No sentido de sala de aula, né? Até mais. E sem nenhum benefício e tendo que arcar com esses custos, né? Então, eu acho que é isso. Então, uma boa tarde a todos, um bom resto de sábado, um bom final de semana. Eu já dei uma olhada lá no Moodle, eu juro para vocês que eu tinha colocado tudo certinho, mas por alguma razão sumiu, né? E eu não estou mentindo, o Cláudio fez junto comigo. Eu fiz junto com o Cláudio, não junto fisicamente, né? Ele foi me ensinando, eu fui fazendo, ele foi conferindo, estava tudo certinho, mas quando eu fui olhar, estava faltando coisa lá mesmo. Então, eu já abri tudo, o que estava faltando, acho que eu coloquei lá, beleza? Os trabalhos atrasados, eles... né? Eu recebi um hoje, então continua, mesmo atrasado, aparece um recadinho que está atrasado, mas vocês continuam mandando. Então, até sábado que vem, quem não fez o passado pode fazer ainda, beleza? Que vai chegar, tranquilo. Gente, então professor, e a respeito daquela questão das figuras, você já colocou? Você falou na aula passada. Eu vou colocar eu faço um textinho e coloco lá para vocês, tá? Eu acho que eu não coloquei ainda não, mas eu coloco. Beleza? E coloco junto com esse resuminho que eu fiz aqui hoje. Tranquilo? Então é isso. Boa tarde a todos, bom final de semana, boa semana, bom trabalho aí, bom descanso agora e bom trabalho depois. Até.